Vale a pena constituir um conselho consultivo para sua empresa, para sua startup? Será que existem formas adequadas de fazer isso juridicamente? Quais são os contratos? Como remunerar esses conselheiros? Sobre tudo isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Meu nome é Lucas Mantovani, eu sou cofundador da Safe e aqui na Safe, além de ajudar empresas a constituírem conselhos consultivos, a gente ajuda o seu negócio a se estruturar e criar solidez para crescer como ativo financeiro, para você como fundador e para os seus investidores. Conselho consultivo, pessoal, para o que serve, o que é um conselho consultivo, tá? É muito comum haver uma confusão a respeito da pessoa, da figura do conselho consultivo, do conselho de administração. Quais são as diferenças entre um conselho administrativo, um conselho de administração e um conselho consultivo, né? A diferença é que o conselho de administração, geralmente, ele tem um envolvimento muito maior nas decisões da empresa. Ele participa ativamente de decisões. Inclusive, existe uma previsão na lei das sociedades anônimas para o famoso conselho de administração. Se você vai implementar um plano de stock options, por exemplo, é importante que o conselho de administração faça a gestão das stock options e se reúna, tome decisões a respeito daquilo, assim como sobre várias outras decisões que uma SA, uma sociedade por ações, vai ter que tomar. Então, o conselho de administração ele é constituído para participar de decisões. Ele é como se fosse um conselho que colocasse efetivamente a mão na massa. O conselho consultivo, por outro lado, não tem a tendência, não é que ele não possa, ele pode eventualmente participar de uma decisão ou outra se os sócios quiserem, mas ele não tem esse intuito. A proposta do conselho consultivo é servir como consultores. Eles vão ajudar, eles vão contribuir, vão apresentar caminhos, vão conectar as pontas, às vezes eles vão mitigar algum tipo de conflito entre os sócios, mas efetivamente o conselho consultivo tem a proposta de ser um conselho consultivo. É para dar consultorias, para ajudar a tomar decisões no dia a dia, mas sem efetivamente participar dessas decisões, tá? Para uma startup, é muito bom ter conselhos consultivos, tá? Porque o conselho consultivo, além de você trazer pessoas super experientes de mercado, pessoas que de repente já chegaram lá onde você quer chegar, pessoas que têm conexões, que já apanharam bastante, que têm um conhecimento que você dificilmente vai conseguir conquistar de forma rápida, a curva de aprendizado vai ser grande, você consegue trazer essas pessoas para te ajudar a tomar decisões. E obviamente o conhecimento é uma coisa que você dificilmente compra, porque conhecimento demanda tempo, demanda experiência. Então, quando você monta um conselho consultivo, a tendência é que você traga pessoas que não somente têm algum tipo de alinhamento com a sua tese de negócio, mas que possam efetivamente contribuir para que você possa crescer. A gente costuma dizer que o conselho consultivo serve como se fosse um acelerador, ele é um café que você toma para te dar mais energia, para te ajudar a ficar mais alerta, para te ajudar a ter mais energia para fazer as coisas, né? Numa startup funciona basicamente assim, o conselho consultivo é o seu café. Ele é que vai te dar energia, conhecimento e vai te impulsionar de algum modo a crescer um pouco mais rápido, tá? Até porque muitas das pessoas que compõem o conselho consultivo geralmente já erraram bastante e podem te ajudar a não cometer os mesmos erros, tá? A dúvida é, né, se a gente já sabe o que é um conselho consultivo, quem pode participar de um conselho consultivo? Como eu já dei aqui de spoiler, né? É importante que o conselho consultivo seja formado naturalmente por pessoas mais experientes, pessoas que têm alguma relevância no mercado ou que têm alguma presença no seu mercado, no seu segmento, que possam contribuir com conhecimento, com conexões, que possam te ajudar de forma consultiva numa situação específica. Então você pode trazer você pode preencher essas cadeiras, né, com um consultor financeiro, por exemplo. Toda empresa tem que ter alguém de finanças. Tem que ter um controle financeiro. Por que não trazer alguém que é bom nisso, para te ajudar a estruturar a parte financeira da sua empresa? Pode eventualmente ter um conselheiro jurídico, inclusive, tá? Assim, nada impede que você tenha conselheiros que tenham uma visão mais ampla de jurídico, inclusive focando em M&A, por exemplo, focando numa operação dessa natureza, que vai gerar liquidez para os sócios, né? Você pode trazer um consultor de marketing, alguém que tem experiência no segmento de marketing, alguém de comercial. Toda empresa precisa vender, vendas é o coração de uma empresa, é o que faz ela pulsar. Então você precisa ter pessoas boas, experientes para te ajudar de forma consultiva a tomar decisões, a definir estratégias e seguir impulsionando o seu negócio. Então existe uma certa liberdade para você definir quem vai preencher essas cadeiras. É uma decisão que os sócios devem tomar e obviamente que os consultores devem aceitar. Então você faz um convite, traz essas pessoas. Um conselho pode ser formado por 3, 4, 5, 10 pessoas, mas naturalmente vai depender do momento da sua empresa, do tamanho do seu negócio e da quantidade de decisões que você vai precisar ter alguém para te ajudar de forma consultiva, tá?
E como é que você vai remunerar esses conselheiros, né? Como é que você paga eles? Se você tem uma empresa que está começando, né, tem uma receita baixa ainda, é muito difícil pensar em remunerar um conselheiro, né? Porque o conselheiro, a hora dele geralmente é cara. Ele é um cara que tem experiência, uma pessoa, né, que vai trazer conhecimento para o seu negócio e que esse conhecimento é caro no mercado. Então, algumas formas foram criadas para você remunerar um conselheiro, tá? A primeira delas é com pagamento direto. Você vai definir um contrato com esse conselheiro, e é importante ter contrato, tá? Não porque você não confia no conselheiro, mas é porque o contrato é uma forma de gerar um certo compromisso maior, não somente da empresa, mas também do conselheiro. É importante que o conselheiro que se propõe a ser um conselheiro seja um conselheiro, tá? Então você tem que fazer ali um contrato de confidencialidade com esse conselheiro, obviamente, tem que ter o NDA. Se não tiver um NDA, pelo menos um contrato que tenha uma cláusula de confidencialidade para você se proteger em relação às informações que você compartilha com ele, porque muitas vezes um mesmo conselheiro pode ser conselheiro de várias outras empresas, e aí você não sabe eventualmente o conflito que isso pode gerar. E aí neste contrato com o conselheiro, você vai estabelecer ali o que ele vai fazer, como ele vai ser remunerado efetivamente, o quanto de horas que ele deve dedicar ao conselho da empresa, quantos encontros o conselho vai ter mensais, né? Geralmente pode ser 2 encontros mensais, um encontro mensal de conselho para conversar com sócios, ajudá-los a tomar decisões. Então tudo isso serve para você poder garantir que esse conselheiro se comprometa efetivamente com o seu negócio. E a forma de remunerá-lo vai desde o pagamento direto, da hora que ele vai prestar de consultoria, né? Você pode negociar com ele isso, até uma negociação totalmente em equity, onde você vai ceder uma participação para ele através de um contrato, e ele vai exercer essa participação através de uma opção de compra ou de uma outorga direta. Geralmente a gente recomenda a opção de compra, então você vai dar uma opção de compra para ele de ações da empresa a um valor descontado. Nós temos vídeo no nosso canal sobre Stock Option, onde a gente explica um pouquinho desse mecanismo, mas você oferta para ele essa opção para ele comprar um valor descontado ou pré-fixado. Ele já vai ter uma vantagem de ser um acionista da sua empresa no futuro, adquirindo essa ação a um valor muito mais baixo do que o mercado está pagando, e ele já tem efetivamente o retorno daquilo. Mas é muito importante na parte de remuneração que você tome muito cuidado ali com o modo como você vai dispor isso no contrato. Porque se você, de repente, fizer de mau jeito, você pode ter algum nível de compromisso do conselheiro durante um tempo, depois ele não vai precisar mais ser um conselheiro, tá? Não é um conselho que dura a vida inteira, não é por tempo indeterminado, e aí de repente você deu lá 1% de ação para ele, da empresa, sem que ele efetivamente já continue entregando, né, o que você precisa que ele entregue. Então o contrato serve também para isso, para você delimitar quais são as obrigações, por quanto tempo isso vai durar. É importante definir um período de tempo, tá? Minimamente. Você pode pensar em remunerações híbridas, onde você tem tanto um pagamento em dinheiro para ele mensalmente, quanto uma remuneração em opções de compra de ações. Isso é super válido, o mercado aceita muito bem isso, e tem conselheiros que aceitam, dependendo do negócio, até totalmente em equity. Eles aceitam só participação em opções de compra, não se preocupam tanto com remuneração. Depende muito do caso, mas é importante que você faça isso via contrato. Existe um contrato que é o FAST, um documento, né, um contrato que a gente trouxe ali do mercado americano para aplicar no Brasil, que funciona super bem, que pode ser vinculado não apenas às horas de dedicação daquele conselheiro, mas diretamente a um percentual fixo. Então você pode tanto estipular no contrato que para cada 5 horas de dedicação ao conselho, ele vai ter direito à opção de compra de X% da empresa, quanto definir que por um ano de conselho com 2 horas mensais de reuniões, ele vai ter um percentual fixo. Então as opções são várias, mas é importante registrar em contrato para que você não se complique, para que as expectativas estejam alinhadas, né? Isso é fundamental tanto para você quanto para o conselheiro, e demonstra, inclusive, para o seu conselheiro o nível de compromisso que você tem com o tempo e com a energia que ele vai dispor para o seu negócio, tá? Por fim, pessoal, não deixem de falar com esse conselheiro a respeito do que vocês esperam dele. Então, se é um conselheiro de finanças, o que você espera? O conselheiro, geralmente, ele não tem uma ação, como eu disse, operacional. Ele não coloca a mão na massa. A proposta dele é um pouquinho diferente. Ele é um consultor. Então, não adianta você trazer um conselheiro e esperar que ele vai pegar as planilhas de financeiro da sua empresa e preencher elas contigo. Isso não vai acontecer. O conselheiro não é trazido para o conselho com este propósito. Tá? A proposta dele é diferente, de ajudar a definir modelo de negócios, te ajudar a definir modelo de precificação, te ajudar inclusive a preencher a planilha, mas sem colocar a mão na massa, efetivamente te dar materiais, te dar insumos, te dar conselhos para você poder fazer isso do modo adequado. Estou dando um exemplo aqui do conselho financeiro, mas se aplica para todas as áreas, tá? O mais importante é que você consiga formar esse board de conselhos com bons contratos
e que naturalmente isso entre na sua conta ou na sua estratégia de equity, porque naturalmente cada um desses contratos vincula um percentual da sua empresa e isso entra no seu cap table. Tá? O seu cap table vai ter ali uma parte reservada para advisors, para conselheiros. Então, muito importante utilizar um conselho consultivo para impulsionar a sua empresa, defina as cadeiras com muito cuidado, pense em quem você vai trazer e principalmente faça contratos. Pessoal, é muito importante que você formalize isso, não somente para você como empresa, mas também para ele. Eu agradeço a sua audiência até aqui, peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas e a gente se vê no nosso próximo vídeo.